Graças a paz, boa tarde, bom dia, boa noite, a depender do horário que você vai ver esse vídeo aqui. Eu estou falando, a gente está pensando, refletindo um pouco sobre os livros apócrifos, né? E já, assim, bastante interessante essas conversas sobre os apócrifos que temos tido. E a gente vai, a partir de agora, pensar um pouco sobre o Evangelho de Tomé, que faz parte desses livros chamados de apócrifos. Quero antes compartilhar com vocês aqui ah, uma tela, né? Um arquivo para a gente poder ser mais didático na nossa fala. Ok, deixa eu compartilhar aqui com vocês essa tela aqui. Isso, estamos aqui com os apócrifos. Já temos visto bastante coisa sobre esses documentos, e nós, na última situação que estivemos juntos, pensamos aqui um pouco sobre os textos, os chamados, só os textos gnósticos, né? A gente falou, a nossa última fala foi exatamente sobre os textos gnósticos. A gente falou também um pouco, avançou um pouquinho, né, falando sobre o que eram esses textos de Timóteo, né, digo de Timóteo não, os textos de Tomé, né, o que era esse famoso Evangelho de Tomé, numa introdução. Em seguida, a gente pensou as classificações dos textos que compunham aquele conjunto de textos do Nag Hammadi. Nag Hammadi é uma cidade na região do Egito, onde foi encontrado uma série de códex. Já falei para vocês que os códex são aqueles livros, é, ou melhor, o avô dos livros, né? Porque antes tínhamos os pergaminhos, os rolos, e depois o códex é aquilo que vem escrito num dos lados do papiro, né? Um texto em um lado só do papiro, não é página, não é dos dois lados, é na folha do papiro vem lá a escrita, né, o texto em si, então é o avô do livro. A gente até mostrou aqui alguns exemplos, algumas imagens que tem essa representação aqui, né? Esses aqui são os achados de Nag Hammadi, que vocês estão vendo aí, revestidos em couro, e aqui a gente tem os papiros, né? As folhas de papiros que são chamados de códex. Então, falamos sobre os textos de Tomé e falamos, não sobre os conteúdos, né? Não exploramos isso, vamos ver isso hoje, mas, en passant, pensamos o que compunha esse conjunto de textos encontrados em Nag Hammadi. E a gente viu, então, que além dos textos valentinos, setianos, tem os textos gnósticos e tinha os textos de Tomé, e ainda outros textos que implicavam em outras classificações, né? Vimos também que tinha os evangelhos apócrifos, né? Falamos sobre isso também, né? E a dificuldade da classificação de todo aquele material, né? Enfim, aí entramos mais diretamente sobre os textos em si. O que que eram aqueles textos, o que que eles representavam, né? Qual a origem desses textos, de onde vinham esses textos, né? Qual a circulação desses textos em alguma medida, né? E qual o papel deles naqueles contextos lá. E é isso que nós estamos discutindo aqui. No nosso último encontro, falamos sobre os ágrafos, né? Que são os textos que são ditos por Jesus, mas que não se encontram nos evangelhos canônicos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, que Jesus falou que não está registrado nesses evangelhos, né? E aí a gente viu, falou sobre isso, e depois de falar sobre isso, a gente entra definitivamente no chamado Evangelho de Tomé. Bom, o Evangelho de Tomé, né? O texto foi descoberto em 1945, como eu tenho dito para vocês, nessa cidade aí de Nag Hammadi.
Foi publicado primeiro em 56, né, por por um, digamos assim, por um ambiente menor de cientistas, de arqueólogos, e em 59 ele foi republicado para alcançar outras pessoas, não o público em geral, mas um círculo maior de cientistas e tudo mais, né? E essas versões de 59 seguem sendo reproduzidas ainda. Bom, esse documento é útil para que se compreenda a história do cristianismo primitivo, que mostra a sua diversidade. Então, quando a gente se aproxima do Evangelho de Tomé, a gente se pergunta, né, qual a finalidade de escrever um evangelho a mais, né? Porque, querendo ou não, nós sabemos que circulavam muitos textos naqueles contextos da igreja primitiva. Então, se a gente tem o Evangelho de Tomé, que circulava, e esse texto de Tomé, ele vai ser um dos tantos outros que estão em circulação, né? Então, a utilidade desse documento é que ele mostra como que o cristianismo se movimentava dentro daqueles contextos, especialmente, né, como que o cristianismo acontecia, né? Como que a gente compreende o cristianismo primitivo? Então, quando a gente tem documentos que são produzidos dentro daqueles contextos, isso, em alguma medida, mostra para nós que o cristianismo estava para além de apenas os textos que nós temos como canônicos. Muitos outros textos circulavam. Então, esse documento é útil para que se compreenda a história do cristianismo primitivo. E um dos aspectos dessa história desse cristianismo primitivo é que havia muitos textos em circulação que não foram inseridos no cânon bíblico, né? Muitos textos e tidos, como a gente tem falado aqui, como apócrifos ou tidos como herético, às vezes, que textos que flertavam muito com o gnosticismo, com outros saberes de religiões de mistério, gregas e tudo mais. Esses textos circulavam também nas comunidades e muitos deles acabavam trazendo confusão para essas comunidades. Por isso, os pais da igreja, nós citamos aqui Irineu de Leão, citamos aqui Atanásio, eles atacavam essas heresias, né? Falavam a respeito dessas situações como sendo situações que comprometiam a essência daquele evangelho que desde sempre circulou entre as comunidades. Então, nós temos essa realidade que, ah, quando a gente olha para um texto antigo, que, que tem a sua produção, né? O seu contexto é esse cristianismo primitivo, né? Essa igreja primitiva lá atrás, ele é útil para que a gente compreenda que aquele cristianismo inicial ele não era fechadinho, né? Mas ele era muito plural no sentido de que muita coisa circulava nas igrejas e elas deviam ser e os pais da igreja, os líderes das igrejas, os bispos, os pastores, eram bastante criteriosos em relação a lidar com esses documentos, né? Então, a gente tem esta realidade também. E não só isso, mostra também, né, quando a gente olha para um documento como esse, mostra também que esse cristianismo ele tinha uma certa diversidade. A gente não está falando de um cristianismo estático, mas está falando de outras pessoas que pensavam outras coisas dentro daquelas comunidades cristãs. Por isso também a necessidade de uma, digamos assim, de uma, de um filtro, né, para saber exatamente o que representavam todos aqueles textos que circulavam por aquela comunidade. Desde sempre, pelo fato dos judeus, primeiro, né, serem chamado povo do livro, e nós, como extensão desse judaísmo, né, nós cremos que o Messias veio, o Messias era de origem judaica, como extensão desse judaísmo, a gente também se torna povo do livro desde as mais remotos tempos.
em sendo o povo do livro, muita gente na igreja vai aprender a ler e escrever, coisa que não era tão comum, né? Não era um bem tão comum a leitura e a escrita. Mas muitos desses cristãos vão ler e escrever, vão aprender essas ferramentas, digamos assim, e vão colaborar em alguma medida com a igreja, mas outros tantos vão começar a escrever sobre muitas coisas, supostamente revelações, supostamente orientados por Deus, supostamente com algumas, digamos assim, com boa intenção, muitos deles, né? Porque teve uma suposta revelação de Deus ou pensou diferente sobre determinados assuntos, isso acaba também fazendo parte dessa circulação de documentos. A gente não pode esquecer que a circulação de cartas era extremamente comum, era o jeito que as pessoas tinham de falar umas com as outras à distância, né? Então, essa troca de cartas era necessária, era importante, era fundamental, e a gente tem, por causa disso, por exemplo, no Novo Testamento, Paulo escrevendo 13 cartas, né? Aí você tem as demais cartas, as chamadas epístolas pastorais que o Paulo escreve, as epístolas gerais, né, que outros irmãos escrevem. Então, epístolas, cartas eram escritas em abundância e para nós chegou-nos, né, depois de muita acariação, depois de muito debate, depois de muito pensar, depois de critérios, sérios critérios, chega-se à definição de 27 cartas, né, ou 27 livros ou cartas dentro para que compõem o Novo Testamento, inclusive a carta de Atanásio que vai fazer a primeira menção, carta de Páscoa de Atanásio vai fazer a primeira menção que o Novo Testamento tem 27 livros. Então a gente percebe, né, que a circulação de documentos antigos na igreja isso revela muita coisa da igreja para nós, né? Revela, eu citei aqui algumas coisas, né? Que a gente tem, que era especialmente importante, né? Porque a gente compreendia aquele universo do cristianismo antigo, via que não era uma coisa hermética, fechada, mas que havia muita circulação de documentos naquele universo, e muita gente especulava muito, ou seja, né, elucubrava muito, pensava muito sobre coisas que não tinham fundamentação e escrevia sobre essas suas questões, e em escrevendo sobre essas suas questões, esses documentos também circulavam nas igrejas, e isso causava, ao invés de edificação, de uma firmeza na fé, trazia confusão, trazia coisas que não tinham nada a ver com o evangelho da graça de Deus. Em sendo assim, nós temos esta realidade aqui do, né, dessa epístola de Tomé, ou melhor, esse evangelho de Tomé, ele está dentro dessa categoria aí chamada de apócrifos também, porque foge aos critérios que a igreja estabeleceu para fazer parte do cânon. O que é esse evangelho de Tomé? São 114 sentenças supostamente proferidas por Jesus, né? Originalmente de Edessa, na Síria, entre o final do primeiro século e o início do segundo. Então, a origem possivelmente seja essa, final do primeiro, começo do segundo, na Síria. A autoria é atribuída a Judas Tomé. A denominação, né, o jeito de se chamar esse documento de evangelho, se deve ao fato da sua similaridade com os demais evangelhos que circulavam à época. Então, é parecido com aquilo que se tinha como evangelho. Dentre os documentos achados em Nag Hammadi, este evangelho de Tomé se torna especialmente destacado pelo fato de que nele se encontra uma introdução
e no corpo do texto não existem narrativas sobre Jesus. Antes trata-se dos ditos de Jesus, das falas de Jesus, dos quotes, né? Então, o que Jesus disse para Tomé é que é registrado, supostamente, evidentemente, né? Então, o que nós temos aqui é que você é um documento e se destaca porque nele existe essa introdução desde o seu começo, e depois o texto discorre sobre narrativas, sobre falas de Jesus a Tomé, né? O manuscrito aí datado possivelmente de 400 a.C., mas trata-se de um original mais antigo. Essa data aqui está errada, desculpe, 400 Anno Domini, da era cristã, né? Então, não é 400 antes de Cristo, mas trata-se de 400 da nossa era, século V, então, né? Mas ele é bem mais antigo que isso, como a gente viu, possivelmente entre o século I e II, né? Os ditos de Jesus são introduzidos com a expressão Jesus disse, ou ele disse. Então, quando a gente pega o Evangelho de Tomé, a gente vê expressões dessa natureza. Ele disse, Jesus disse. E, em sendo assim, por isso que também tem esse nome chamado de Evangelho de Tomé, porque Jesus vai se revelar a esse Tomé, supostamente. A gente vai discutir sobre isso daqui a pouquinho, sobre quem é esse Tomé, e vai dar orientações a esse Tomé, né? Às vezes também com a expressão os discípulos disseram ou perguntaram. Então, aí você tem a figura de Jesus, a quem ele se reporta, que é Tomé, e os demais discípulos, porque Tomé é né? Um dos 12. Supostamente, este Tomé aqui. Bom, existem alguns aspectos aqui que são importantes a gente lembrar, né? Os papiros que compõem o texto não foram escritos pela mesma mão, portanto, são cópias. Quando a gente pega esse texto, quando os arqueólogos pegaram, os professores, né, aqueles que lidam mais diretamente com esses textos originais, pegam esses textos na mão, percebem que são cópias, né? E não é a mesma mão que escreve todos eles. Então, o mais antigo dos papiros é datado do ano 200. Portanto, é certo que uma versão em grego circulava antes dessa, sendo essa versão grega a mais antiga, porque ele está escrito em copta, né? Na língua egípcia. Então, nós temos esta realidade que, em sendo assim, você tem a língua original em que ele foi escrito, e isso trata-se de uma cópia. A língua original é o grego, e ele foi traduzido para um outro texto, para uma outra língua. Por isso que o original foi possivelmente o grego, o idioma usado, a língua usada para a produção desses documentos. Então, o Evangelho de Tomé é idêntico ao citado por Orígenes, Hipólito e Eusébio, né, que estava em uso entre gnósticos e maniqueus, que é mencionado ocasionalmente em conexão com o Evangelho de Filipe, ou seja, um outro evangelho chamado Evangelho de Filipe também circulava, e ele é idêntico ao citado por Orígenes, Hipólito e Eusébio, que as citações deles são em grego, né? Então, aí você tem mais um argumento, mais um documento para dizer que é isso que chega às mãos desses professores de Nag Hammadi, através de toda essa história que nós já pensamos sobre ela. Na realidade, a origem disto é mais remota e ela o que chega é cópia de um original em grego, porque o argumento desses autores, Orígenes, Hipólito e Eusébio, que são pais da igreja, né, que estão dentro de contextos relacionados à igreja,
as citações que fazem, pelo fato de serem grego, já traz para a gente reforça essa informação de que os documentos foram originalmente escritos em grego. Assim, nós temos um ambiente da igreja muito forte, né? Muito, assim, muito pulverizado, digamos, né? Bem, desde norte da África, chegando até toda a Ásia Menor e tal, e Oriente Médio. Então, a língua oficial é o grego, né? Então você tinha isso em grego, e isso era visto com maus olhos pelos pais da igreja, esses documentos que circulavam, como a gente tem falado, e então, em sendo assim, as cópias que circulavam em outras comunidades possivelmente mais remotas, como nas regiões do Oriente Médio, na Síria, no Egito, na Ásia Menor, na região no entorno do Mar Morto, Sinop, e aqueles lugares, então, não é difícil que você tenha lá algumas versões de outros textos em outros idiomas. E este é o caso aqui deste Evangelho de Tomé encontrado em Nag Hammadi, né? Então, não em grego, mas se traduz para um idioma mais regional, ou copta, ou siríaco, enfim, para que isso fugisse às mãos das autoridades da igreja também, não que eles não lessem outros idiomas, alguns deles certamente sim, outros não, e aí você tem uma outra dificuldade. Se você está escrevendo num outro idioma que não o original, então você não sabe exatamente do que aquele texto trata. Fica mais fácil, às vezes, de camuflar o texto para outras comunidades que não aquelas de fala grega. Então, nós temos essa realidade também, essa possibilidade de que esse texto foi escrito não em grego, justamente para escapar desse contexto aí. Não é à toa que eles estava dentro de um pote de barro cavado no chão, né? Esse pote selado em cima, e bem escondido, porque eram documentos que não podiam circular na igreja, e havia realmente muita seriedade com isso na igreja primitiva. Enfim, esses contatos revelam que estava amplamente difundido em uso por muito tempo, ou seja, também porque você tem uma circulação desses documentos, não só das cartas do Novo Testamento, com maior frequência, né, com maior recorrência. Certamente as cartas do Novo Testamento estavam ali, mas se nós prestarmos atenção, e fizermos essa leitura aqui, né, observando isso, outros textos, inúmeros outros, também circulavam, e dentre eles os próprios evangelhos apócrifos, né? Tomé, Filipe, Pedro e outros, e Apocalipses, muitos, circulavam por essas comunidades, e os pais da igreja, os líderes da igreja, não deixavam isso prosperar, fazia realmente uma acariação para ver o que estava circulando na comunidade A, B e C, para que chegasse a bons termos em relação aos documentos, para que não houvesse heresia nessa formação da igreja, nessa formação inicial da igreja. O que mais? Bom, quem é o autor desse texto, né? Tomé, segundo alguns, ele vai ser o dídimo de Jesus, o gêmeo de Jesus, irmão de sangue de Jesus. Pelo fato de nós sermos cristãos de uma fé mais ortodoxa, para a gente, de saída, isso já é inadmissível, porque Jesus não teve irmão, né, gêmeo. A Bíblia não fala sobre isso. A gente tem a orientação bíblica, tem o texto bíblico que fala que descerá sobre ti, né, o anjo falando para Maria, Gabriel, o anjo Gabriel falando para Maria, virá sobre ti o Espírito Santo,
e você ficará grávida e dará à luz a um filho, e o seu nome será Emanuel. Então, para nós é clara essa informação bíblica, mas há aqueles que têm outros argumentos, né? Enquanto que no Novo Testamento se lê apenas Tomé, na Síria Oriental, Tomé não é tomado como nome, sim como sobrenome. Seu nome seria Judas, reconhecido como gêmeo. Então, a gente tem aí essa referência a, a um Tomé que não é exatamente aquele Tomé que a gente está acostumado com ele, mas é um Tomé, irmão de Jesus. Logo, né? Se tem essas três realidades, o primeiro nome dele não é Tomé, e sim Judas, e ele é gêmeo, então o nome, ou o texto, né, mostra para nós que ele é irmão gêmeo de Jesus, ou como aparece no Atos de Tomé, ele é o sósia de Jesus, apóstolo ao qual a Síria Oriental deve o evangelho, porque na Síria foi Tomé aquele é Tomé é considerado o apóstolo enviado à Síria para a conversão daqueles que lá estavam. E assim, ele é a pessoa de confiança no evangelho de Tomé, ao qual Jesus confia seus mistérios, né? Esse Dídimo Judas Tomé, né? Esse gêmeo Judas Tomé, esse gêmeo de Jesus, Judas Tomé. Para quem que Jesus vai confiar o seu evangelho? Para alguém que é da casa dele. Então, vai nessa direção a conversa dessas pessoas que têm esse argumento. Então, esse é um particular bastante interessante, porque não só você tem um texto muito diferente, né? Um texto que caminha na paralela, né? À margem dos chamados evangelhos sinóticos e mesmo o Evangelho de João, você não só é um documento que vai mostrar como é que era o contexto de época, contexto no sentido de que havia muitos textos circulando na igreja, não só isso, mas também vai apontar para uma outra situação bastante confusa e complexa, associando o autor ao parente de Jesus, que seria possivelmente também, para alguns, o autor da Epístola de Judas, que Judas é irmão de Jesus, só que a gente sabe que ele se identifica apenas como Judas. E se ele se identifica apenas como Judas, então ele não é Tomé, ou ele omitiu o nome por qual razão, né? Então, mas é um fator curioso que era presente em algumas comunidades que admitiam que Judas, que é Tomé, é irmão de Jesus. Bom, enfim, e pelo fato dele ter essa intimidade com Jesus, a quem Jesus vai destinar seus mistérios, a quem ele vai revelar seus mistérios? Ao seu irmão Tomé. Por isso que ele é o autor dessa revelação, o autor não, né? Aquele que capta, aquele que faz as cópias, né, do que ele recebeu do Senhor, e aí traduz isso num texto, né? Coloca isso num texto que vai ser conhecido como o Evangelho de Tomé. Que tipo que gênero literário seria este, né? É uma coleção de ditos, né? Como o próprio termo sugere. Coleção de ditos que era, em certo sentido, de comum circulação à época, né? Então, o Evangelho de Tomé fala de si como uma coleção de ditos que deve ser entendido como evangelho. Por exemplo, dentro do texto do Evangelho de Tomé está lá registrado: estas são as palavras secretas ditas pelo Jesus vivo que Dídimo Judas Tomé registrou. E ele disse: quem encontrar a explicação para essas palavras não encontrará a morte. Quem encontrar explicação para essas palavras não encontrará a morte. Mas é interessante a gente perceber
que, segundo o texto, o próprio Jesus revela para esse Tomé uma série de mistérios que não era para qualquer um que eles deveriam ser revelados. E depois desse texto, ele tem o seguinte, né? Evangelho segundo Tomé. Ainda que essa subscrição possa ser posterior, ela faz referência ao conteúdo do texto. Qual o conteúdo do texto do Evangelho? É uma mensagem de salvação, né? O Evangelho de ditos. Então, depois que ele fala isso, essas são as palavras secretas ditas pelo Jesus vivo, que Dídimo Judas Tomé registrou. Quem encontrar explicação para essas palavras não encontrará a morte. Depois que ele fala isso, vem a sentença, Evangelho segundo Tomé. Então, isso é posterior àquilo que vem antes, faz referência a esse conteúdo desse texto, porque se é um evangelho, né, segundo esse apóstolo, segundo essa pessoa, ele traz mensagem de salvação. E, neste caso, a natureza desse evangelho é que ele é um evangelho de ditos. Não é um evangelho que traz, por exemplo, narrativas a respeito da vida de Jesus, mas é Jesus revelando coisas para a pessoa de Tomé. Ainda, no evangelho de Tomé, não se encontram milagres. Né? A gente não tem lá milagres, nem registro da morte e da ressurreição do Senhor. Assim, não tem caráter suplementar, né? Mais um evangelho, por exemplo, sinótico. Não. Antes, esse documento aqui está à margem da história de Jesus e representa o evangelho de modo autônomo, né? De modo independente, de modo a não conversar com os demais, transmitindo os ditos ocultos de Jesus vivo e sempre presente. Esse é um problema particular, porque pelo fato de ser um evangelho, deveria falar da pessoa de Jesus, e não apenas ter os seus ditos, né, como uma revelação. Então, também é um fator de análise, né, daquelas autoridades. E não se pode verificar um princípio de composição que cria uma ordem nesses ditos, né? Sim, palavras-chave podem ser consideradas para fazer essa classificação. Exemplos como a palavra vida se relaciona aos ditos da página 58 e 61, a palavra reino dos 96 até os 99. Então, como que a gente pensa esses ditos, né? O princípio de composição para criar uma ordem aqui, né? Uma classificação coerente. É difícil você chegar a bons termos nesse particular. Então, palavras-chave podem ser consideradas para se fazer essa classificação. Você pensa nas temáticas que esses ditos apresentam, fica mais fácil de você classificar, né? Então, a palavra vida, relacionada aos ditos 58 e 61, palavra reino, dos 96 até os 99. Em sendo assim, por hoje a gente fica por aqui, pensando esse gênero literário, né? Entramos aqui já no Evangelho de Tomé, nesse documento tão diferente que chega às mãos daquele jovem pastor lá em Nag Hammadi e que chega até nós, né, através das traduções desses documentos, né, dos originais para outras línguas, né? E, enfim, essa dinâmica aí, nessa dinâmica a gente percebe como é importante a gente estudar os textos antigos, porque você percebe como a igreja funcionava também, e a própria rejeição de determinados textos já mostra o critério com o qual a igreja lidava com aquilo que ela entendia que poderia comprometer essencialmente a fé de muitos. Em função disso, eles eram bastante criteriosos, e não era uma pessoa só ou duas, mas era um conjunto de gente que pensava as coisas concernentes à igreja e, com isso, protegiam a igreja de avanços através de ideias escritas para dentro dos arraiais aí dos cristãos. Tá bom? Graça e paz, obrigado aí pela paciência, desculpe pelo transtorno hoje um pouquinho diferente,
Seguimos em frente. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.